Segunda edição do Squad Talks, para quem não estava aqui na primeira, em janeiro. É um programa que a gente está implementando para munir vocês de conhecimento acerca do mercado imobiliário, para além do que a gente faz. Apesar de termos aqui arquitetos, obrigado, profissionais de marketing, redação, conteúdo, análise e planejamento. Não, sabe que eu não sei, ele estava montado. Bia, eu vou pedir só para você fechar seu microfone aí, rapidinho. Isso. Na primeira edição a gente recebeu a Débora Goulart, superintendente de vendas da Direcional, que estava no Connections, num painel que foi mediado pelo Tarso. Justamente por conta do Connections, em março a gente não teve a edição do Squad Talks, porque a gente fez o grande Squad Talks que foi o Connections. A gente retoma agora com o Tarso Barbosa, que é diretor de marketing e vendas da Canopus. Canopus é uma construtora de alto padrão, nascida aqui em BH, mas que hoje atua no Rio e São Paulo, capital. A Canopus está nos melhores bairros das cidades. Além disso, tem a linha Today, é isso? Que é uma linha com produtos mais acessíveis, voltados tanto para investidor quanto para o morador. Mas, obviamente, o foco central da Canopus é o alto padrão. Dou as boas-vindas para ele, deixo ele à vontade. A gente vai abrir, ao longo do papo, aí, a palavra para vocês. E depois tem um cafezinho junto com o Tarso. Tá bom? Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Porque tem uma historinha rápida para contar para vocês aí. Vou fazer, acho que 35 anos de mercado imobiliário. E eu conheci o Guilherme. A gente teve uma parceria com a Direcional, que todo mineiro tem medo, às vezes, de sair de Minas, assim, e fazer alguma coisa grande fora, sozinho. E aí a gente fez uma parceria com a Direcional na época, que a gente foi para o Rio de Janeiro para lançar. Nós compramos muitos terrenos numa região lá muito valorizada, que é a Península, e a gente dividiu o VGV. Eles nos entregaram os VGVs em Campinas e Brasília, e nós entregamos uma parte para eles no Rio de Janeiro. E nessa época, isso foi em 2004, ou seja, 20 anos atrás, quando nós lançamos, né? O Ricardo me pediu que o Guilherme ficasse um mês comigo lá. O Guilherme era, na época, aí não era empresa aberta ainda, Direcional, né? E o Guilherme era assim um gerente de vendas, a empresa não tinha uma estrutura grande da área de vendas. E aí ele ficou lá um mês comigo lá, a gente ficou e a gente acabou ficando amigo, né? Ele brinca, me chama de professor, mas quem é meu professor hoje é ele, né? Eu não sou professor de ninguém, mas na época a gente ficou muito amigo. Então essa é uma relação que começou já há 20 anos, e eu vi o crescimento aí do Guilherme e de todo mundo que acompanhou, não só na Direcional, como aqui na Squad, né? Então vocês estão muito bem servidos aí, com uma pessoa que tem conhecimento, com uma pessoa que a gente sabe que é um pouquinho difícil às vezes, né? mas é um grande profissional, uma pessoa que conhece, tem respeito e goza de um respeito a nível nacional, né, de muita gente. Então é um prazer muito grande estar aqui e dividir um pouquinho da experiência com vocês. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de apresentação, de PowerPoint, dessas coisas. Eu acho que isso é uma coisa assim, eu sou mais comercial mesmo, eu gosto mais de bate-papo. Então, o Marcelo e o Guilherme passaram aqui uns 3 tópicos grandes para eu falar, que foi estratégias personalizadas de vendas para um público mais exigente, diferenças entre o corretor de alto padrão e o corretor econômico, que eu não conheço tanto corretor econômico assim, vou falar mais do alto padrão e daquilo que eu conheço pouco, e qual é a relação entre o corretor e o marketing e uma incorporadora. Mas eu queria que a gente participasse, que fosse assim um bate-papo, porque às vezes a gente começa a colocar algumas coisas aqui e aí vão surgindo algumas dúvidas. E eu não quero que seja um monólogo ou alguma coisa assim, porque eu acho que fica muito chato. Então eu quero a participação de todos vocês aí, de esclarecer, porque eu acho que é mais produtivo, não só para mim, né, até ser pego de surpresa às vezes para responder uma pergunta, e aí vai ou não mostrar se eu tenho algum conhecimento disso ou não, e também para poder enriquecer, eu acho que que estão falando de palestra, mas não é palestra, né, é um bate-papo. Tá bom? Então vamos começar, vou falando um pouquinho
da minha pessoa, só complementando o que o Marcelo falou, assim, eu sou diretor da Canopus há 31 anos, desde 1993, a maioria que nem era nascido ainda, eu já era diretor da Canopus. A minha história começou na corretagem como corretor de imóveis, uma imobiliária chamada Silvio Ximenes, que até hoje existe, mas ela foi dividida entre os irmãos, então tem Silvio Ximenes, tem Ximenes Net Imóveis, tem Silvinho Ximenes, tem uma opção de gente, que são até, todos eles são amigos meus, e eu entrei lá por conta disso, numa época difícil de mercado. Numa época, pra vocês terem ideia, a gente tinha uma inflação mensal de uns 40% ao mês. Quando meu pai recebia o salário, a gente tinha que correr para o supermercado na hora, porque no dia seguinte já tinha aumentado um bom dinheiro e o supermercado já não dava para comprar aquilo tudo, né? E não existia crédito imobiliário. Então era um mercado completamente diferente. A gente vendia em dólar, a gente financiava, uma tabela de vendas, para vocês terem uma ideia, era 70% durante a obra e 30% financiado em 24 vezes por IGPM mais um, diretamente com a construtora, porque não existia financiamento bancário. Então, a gente precisava aprender a vender, porque não tinha esses volumes, você não conseguia fazer lançamento de 300 unidades, 500 unidades, não existia isso, né? Porque não existia financiamento para atingir isso, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha nada dessa forma. Mas era uma época que não tinha stand com decorado, com maquete, tinha a planta baixa, a fachada, de uma imagem daquelas assim, bem ruinzinha, e a gente só tinha isso para poder fazer, não tinha um book, não tinha uma coisa bacana para você fazer assim, não se investia em marketing imobiliário. A concorrência trouxe tudo isso e claro que aí foram crescendo tudo isso, né? Mas aí falando um pouquinho do que é que essas estratégias personalizadas de venda para um público de alto padrão. A Canopus vende esse alto padrão, médio e alto, vou dizer assim, porque a gente tem médio também, e a gente já faz algumas coisas. A gente já fez loteamento corporativo, prédio comercial de salas, prédio residencial em bairros um pouco mais afastados. A gente tem uma empresa que a gente atuou no Minha Casa Minha Vida no faixa 1, que hoje chama Em Casa, que a gente atuou em 10 estados do Brasil, mas como era faixa 1 não tinha venda, né? Então a gente atuou, a gente fez esse tipo de trabalho. Canopus é uma empresa de 53 anos, nascida aqui em Belo Horizonte, em 1971. Um engenheiro chamado Edgar Hamilton de Matos. E quando eu entrei na empresa em 93, a empresa tinha 22 anos, completando 22 anos, quem já estava à frente já era a segunda geração, que eram 4 filhos na época. E eu já passei por esse período, desses 31 anos, eu já passei por 3 cisões, né? Hoje só existe um desses irmãos que é o dono da empresa. Os outros 3 já saíram da empresa desde 95 que vem saindo, e pela maioria do tempo ficaram 2, e no ano passado agora um também saiu. Mas é uma empresa que, assim, aqui em Belo Horizonte ela é conhecida, gosta de um respeito muito grande, conhecimento muito grande, porque a gente atua para todo lado. Você olha que assim, você vê prédio da Canopus para todo lado que você olhar aqui. A gente fez 2 lançamentos recentes agora, né? Onde a gente teve um resultado em um deles, que é um de 1 e 2 quartos, no Santo Agostinho, que foi assim, absurdamente, eu estou com 70% de venda com 15 dias de lançado. O 1 quarto vendeu 100%, né? E o 2 quartos já estamos aí com 70%, quase 70% vendido, 70%, mais de 70% vendido. Então foi realmente assim, coisas que a gente não via para o médio e alto padrão há muito tempo ser essa velocidade de venda. E qual que é a estratégia que eu vejo da gente estar atendendo a esse alto padrão? Nesse caso, quando a gente fala de alto padrão, a gente tem que pensar em 2 públicos bem distintos. Um público é o morador. E quando você vai vender para ele, aí eu estou falando de imóveis de 4 quartos, maiores, para ele morar, né? A hora que ele compra isso, a gente tem que ter a preocupação de desenhar um produto especificamente para atender essas pessoas. E o que entra nisso? Assim, a personalização, por exemplo, do apartamento. Porque ninguém quer... Assim, o cara não quer pagar 5, 6, 10, 12, 15 milhões de reais num apartamento para receber um apartamento com
piso em porcelanato, bancada em porcelanato ou alguma coisa assim. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui que eu pude participar da venda. Vocês conheceram a construtora Líder? E a Líder tinha aqui um projeto que ela fez ali no Vila da Serra, que chama Olympus, e que era um produto assim de prédios sem revestimento, que era junto com a Cirela. Então era prédios sem revestimento e com um acabamento bem rasteiro assim inicialmente. E eles lançaram por último um produto chamado Cronos, de 617 metros, um por andar, que o acabamento dele, eu estava lançando na mesma época, isso era 2013, tá gente? Porque eu estava lançando na mesma época, ali no Caiçara, um produto muito semelhante, e o acabamento era exatamente o mesmo. E um amigo meu, que eu ajudei a comprar esse apartamento lá, ele gastou uma fortuna para quebrar o apartamento inteiro, colocar mármore no piso inteiro, trocar as coisas todas, mudar tudo. Então, quer dizer assim, é preferível você não entregar nada, dependendo do produto, é preferível você não entregar do que você entregar isso. Então é preferível você entregar um mármore estatuário, Venato, Carrara, qualquer outra coisa, se você não tiver condições de fazer isso, que é uma coisa que todos vão gostar, um travertino que todo mundo vai querer, é preferível você não entregar nada e poder personalizar, ou dando kits com esses 3 mármores, com algumas outras coisas assim, ou ajuda com alguém ajudar a decorar esse imóvel, e ele compra o material e faz. Então, essa é uma grande diferencial que existe para o mercado de altíssimo padrão. Isso eu estou falando do altíssimo padrão. Porque você não vai encontrar 20 pessoas que vão aceitar a mesma coisa ali, o mesmo prédio, as mesmas coisas. Assim, é muito dinheiro envolvido para isso, né? No alto padrão, vamos descer um degrau, você já consegue ter, se você fizer um produto de mármore branco, com bancadas em granito, com umas janelas com veneziana melhor, um pouco maiores assim, com ventilação e tudo um pouco maior, entregar alguma coisa a mais de ar-condicionado, privilegiar muito suíte, sala, o banho da suíte, o closet da mulher, né? Tudo isso a gente tem que estar pensando muito, porque não é aquele 2 quartinhos que você faz assim, que você, ali cabe uma cama de casal queen e acabou. Não. No alto padrão você tem que ter espaços generosos, e principalmente para quem paga a conta, né? Eu brinco muito que eu de vez em quando ainda gosto ainda de participar de plantão, porque eu acho que o cliente nos enriquece muito. E aconteceu uma vez comigo, dentro de um desses plantões, as questões dos clientes perguntam para a gente, né? E eu vi um corretor atendendo assim, eu falei assim, gente do céu, eu tenho que entrar naquele atendimento ali, porque acho que aquilo ali vai dar enrolado. O cliente você sentia que ele era bom, mas o corretor estava assim, vou dar um exemplo aqui para vocês, focando no tamanho da área de serviço, focando no tamanho de alguma outra coisa, quer dizer assim, eu falei assim, não, eu vou entrar aqui agora. Aí eu falava assim, olha, daí você olha para a pessoa, porque eu acho que o corretor, depois eu vou entrar nisso aqui com mais detalhe, mas eu acho que o corretor de imóvel de alto padrão, a primeira coisa que ele tem que saber, ele tem que fazer um curso de PNL, ele tem que saber um pouco de neurolinguística, conhecimento do corpo falar um pouquinho, porque as pessoas entram e falam assim, isso aqui é carpete, o acabamento aqui é carpete, o teto aqui vai ser de forro de gesso, ali os ar-condicionado tipo VRF, então quer dizer assim, vão conversando dessa forma, você não tá indo para o detalhe que é uma venda de alto padrão. A gente precisa chegar para o cara, eu falo para os corretores, e toda vez que eu falo com o corretor, eu falo assim, você fala para o corretor, você fala o que é o acabamento e você olha para a pessoa. Então você chega para uma pessoa e fala assim, olha para o quarto, assim, olha o tamanho desse closet, você olhou para a pessoa, se a mulher já deu aquela crescida de olho, assim, já viu quantas bolsas vai caber aqui, olha quantos sapatos você consegue guardar aqui dentro, né? Se você virar para o cara e falar assim, olha o tamanho da área de serviço, ele está preocupado com a garagem, o marido está preocupado com a garagem, a mulher com o tamanho do closet, se eles cozinham, se você tem que perguntar, entrevistar, você tem que saber tudo isso do cliente para você poder falar aquilo que o cliente quer. Hoje a gente tem uma facilidade grande, né, que é a internet. Hoje você bate o nome da pessoa lá, se vocês baterem meu nome aí, vocês vão me achar
e vão saber quase tudo da minha vida, até mais do que na verdade é, né? Porque aparece coisa que a gente nem é na verdade. Às vezes, por ser diretor de uma empresa, eles te associam a várias outras coisas. Então, mas ali você tem informações. Muitas contas são abertas, do alto padrão não, né? E você tem que ter algumas preocupações com esses clientes, de deixar essas coisas muito assim, muito objetivas, né? Aqui eu vejo que quem trabalha aqui com SDR, aqui tem a equipe de SDR aqui, aqui não tem ninguém trabalhando de SDR mais não? Tá todo mundo nas empresas. Eu criei o departamento de SDR dentro da Canopus. Quando chegou no alto padrão, eu tive que tirar. Porque ele se tornou um empecilho. A pessoa é muito objetiva. Então você fazer a troca do corretor depois do SDR, do atendimento para outra coisa, você estava tirando alguma coisa do alto padrão. No médio, eu acho que isso funciona maravilhosamente bem. No econômico, eu acho que funciona ainda mais. Mas no alto padrão, você tem que estar ali atendendo essas pessoas, porque vai vender é o detalhe. Tem que ser pessoal, né? Totalmente pessoal. Então, é você que tem que se vender primeiro, depois você vai vender a empresa, e o produto, essas outras coisas, vão ficar para um segundo momento. Porque essas pessoas querem se sentir exclusivos, né? O que essa pessoa gosta é de se sentir exclusivo. Não estou falando aqui de puxar saco, né? Estou falando assim de você realmente estudar o comportamento daquela pessoa, buscar informações daquela pessoa. Belo Horizonte ainda é mais fácil, porque a gente conhece todo mundo, né? A gente acaba conhecendo, as pessoas falam, né? Daqui a pouco você encontra todo mundo. Mas você vai para uma cidade como São Paulo, é um mundo, ninguém conhece ninguém. Então você precisa tentar saber o máximo para você falar. Então você não pode padronizar um atendimento. O atendimento ele tem que ser personalizado. O atendimento, o produto, tudo tem que ser personalizado. Vou seguir uma regra, uma coisa, não vou desviando aqui, senão eu nem gosto de seguir não, mas eu vou desviando aqui, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação de um conjunto de ações, não é uma coisa só. Não é uma coisa que você vai fazer para vender. E nem aquilo que você vendeu para um, você vai repetir para outro. Porque assim, você não consegue replicar atendimentos de alto padrão. Então, vender alto padrão é um pouco mais difícil do que você vender um Minha Casa Minha Vida. Porque você não consegue. Você vai ter que ser um especialista para poder atender aquela pessoa. E depois a outra, um é médico, o outro é advogado, um gosta de jogar tênis, o outro gosta de jogar golfe, cada um gosta de uma coisa diferente, e você vai ter que conhecer um pouquinho de tudo isso para você entrar no seu... Você vai ter que conhecer um jogador de golfe, você vai ter que ser um tenista que joga no Minas, você vai ter que conhecer um tenista que joga no campestre, você vai ter que conhecer sempre alguém e estar convivendo com alguma dessas pessoas para você ter essa pessoa abrir para você alguma coisa de fazer. Quanto ao produto, gente, o que as pessoas olham? Primeiro é o endereço. Primeira coisa de um produto de alto padrão é o endereço. Segundo, é a fachada, né? Tem que ser uma fachada com, vocês têm visto aí, né? A Sandra tem visto aí para fazer prédio aí, é muito vidro, né? É muito design, muita coisa preparada para isso, quer dizer assim, a gente tem que omitir algumas coisas que a legislação nos obriga a fazer, a gente vai precisar de omitir algumas coisas, mas é vista, é uma coisa pensada em iluminação, em tamanhos de cômodos, todos muito bem dimensionados, tamanho de banheiros muito bem dimensionados. Pra vocês terem uma ideia, toda planta de nossa que a gente faz, ou que com a maioria fazem de produto, elas têm que ser pensadas de uma forma de poder existir uma modificação grande. Exemplo, de ter uma cozinha aberta, ou de ampliar uma cozinha, né? De tirar uma suíte, um quarto, para aumentar uma sala, ou aumentar uma suíte, né?
Tudo isso a gente tem que fazer pensando, a gente pensa no produto e pensa em tudo aquilo que pode ser feito. Quantas modificações de planta, eu lancei um apartamento de 4 quartos agora, pequeno, no Santo Agostinho, 143 metros quadrados. Ele pode ser 4 quartos, com 2 suítes e 2 semi-suítes, ou ele pode ser 3 suítes. Dessas 3 suítes, eu tenho 3 tipos de planta diferentes para fazer essas 3 suítes. Eu posso fazer uma mega suíte master, com 2 closets. Eu posso fazer somente uma extensão da sala e manter as outras as 3 suítes da forma que elas estão. Eu posso unir 2 suítes e manter a outra suíte que já é existente e mais a suíte master. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Na cozinha, eu tenho que pensar na cozinha aberta, na cozinha onde é que o quarto de empregada possa virar uma despensa, nesse caso que é um apartamento pequeno que não tem despensa, mas ele tem que estar pensado em que a despensa tem que estar virada para a cozinha de uma forma fácil de entrar, e que o banheiro de empregada não pode estar dentro do quarto, ele tem que estar fora. Por quê? Porque se virar uma despensa, ele não pode ser um banheiro dentro de uma despensa, ou de uma cristaleira, ou daquilo que o cliente quiser. Então, são projetos assim, que você não pensa somente na planta, você já desenha ele pensando em todo o conjunto que tem que ser feito para poder ajudar a tirar a restrição das pessoas. E como a gente disse, se você entrar num prédio hoje, um apartamento aí de 300, 400 metros quadrados, internamente, dificilmente alguém manteve a configuração inicial do projeto. E muitas vezes, a pessoa que comprou de segunda mão, ou seja, o segundo comprador, ainda modificou a primeira de novo, porque são necessidades diferentes. Então, é nisso que o alto padrão a gente tem que pensar, quer dizer, a gente tem que pensar e desenvolver aquilo que a experiência vai nos mostrando, onde o cliente vai tocando. Então eu tenho que pensar nas 3 suítes, eu tenho que pensar em 2 suítes, porque tem gente que compra apartamento. Eu já vi um apartamento de 550 metros onde o cara transformou o apartamento em uma suíte. Nossa. De 550 metros. Transformou em uma suíte. Vocês já conheceram aquela paniquete Nicole Balls? Nicole Balls comprou um apartamento meu, que não era grande, era um apartamento de 173 metros quadrados no Rio de Janeiro. Transformou o apartamento em 2 quartos com 2 suítes. Eu demorei 5... Ela desistiu. Eu demorei 5 anos para vender esse apartamento. Porque virou um sapato ortopédico, né? Eu tinha que achar aquele pé, né? Eu tinha que achar aquele pé ali. Estava pronto. Qualquer coisa que eu fizesse para gastar dinheiro ali, eu preferia fazer da seguinte forma. A Sandra chegou lá e falou assim, tá, eu compro esse apartamento aqui, mas se você voltar ele para o original, tudo bem, eu até poderia fazer. Mas e se você não quisesse o original, eu quisesse aproveitar aquilo de outra forma que você viu? Mas eu demorei 5 anos para vender um apartamento, porque ela desistiu depois de pronto. Acho que ela casou com um cara lá da Band, foi morar numa casa, e aí quis devolver o apartamento, e devolveu o apartamento. Então, acontece isso com a gente também. Assim, as pessoas modificam o apartamento de um jeito que você não acredita. E aí, se ele destratar, esquece, porque aí virou um sapato ortopédico mesmo. A gente hoje está até tomando cuidado, que se houver um distrato com modificação, que ele tem que pagar para o retorno original do apartamento, porque senão não tem jeito. A gente desconta do que eu tenho que devolver. Isso, e a gente faz isso em contrato, porque é normal de acontecer. E aí vamos falar eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre produto, sobre alguma coisa disso para me falar, para a gente passar para um outro tema. Tem alguém que queria perguntar alguma coisa? Pode perguntar, gente, não fica vergonha não. Eu sou grande, mas eu não mordo não, né? Hein? Ninguém tem dúvida? Especificamente de produto, assim, no caso da estrutura do produto. Eu não sei se você vai avançar mais outros temas, mas é mais como trazer isso para o material de marketing, onde você... Nós vamos falar de marketing, agora nós vamos entrar no marketing disso aí, né? Mas sobre produto, alguém tem alguma dúvida? Alguém queria perguntar alguma coisa?
Falando de marketing, gente, a diferença do marketing aí, eu vejo assim com uns olhos assim bem bacana, até que foi uma coisa que eu conheci, até que eu tinha conhecido, na verdade, um pouquinho antes do Connections, e na palestra do Kenneth, Kenneth, né? Kenneth Correia. Kenneth Correia, ele trouxe aquele óculos do MetaQuest 3, acho que alguns de vocês estavam lá, né? E viram a apresentação dele, e quando eu vi aquilo, que deve ter sido uns 15 dias antes do Connections, que eu tive o primeiro contato com esse óculos. E eu vi que esse óculos, eu falei uma palavra no dia para quem me mostrou, que eu falei assim, olha, o futuro chegou. Porque realmente eu já tinha visto uma bancada de coisa, de gente apresentando esse tipo de solução de óculos, uns para o celular, não sei se vocês lembram. Era um negócio grotesco. Agora eu acho que chegou um ponto, igual o Kenneth mostrou lá, que a gente pode colocar ali dentro uma coisa e todo mundo vê essa realidade. Você entra dentro de um projeto, você anda dentro de um projeto, você se sente dentro daquilo. Você tem até uma grade de segurança para você não cair. Assim. E a Patrimar, por exemplo, acabou de fazer um lançamento no Rio e foi o primeiro lançamento que eu vi essa utilização desse óculos, dessa imersão. Eu não tive a oportunidade de ir ao Rio ainda ver, mas eu vou em breve agora para ver como eles fizeram isso, porque eu estou muito curioso. Porque eu acho que foi um negócio sensacional, todo mundo ficou impressionado. Porque ele chegava lá assim, parecia doido, né? A gente estava vendo, ele coloca assim, ele abria o dedo, ele apertava o botão assim no ar, assim, ficava fazendo aquilo assim, e a gente vendo na tela o que ele estava fazendo. Ele tinha 3 telas abertas na frente dele, só com óculos. E dali ele ia crescendo as coisas e mexendo. Então eu acho assim que é um negócio. Eu fiquei impressionado o dia que eu usei. No dia que eu vi o que ele fazendo, eu achei ainda que eu tinha visto com uma telinha só. Chegou lá e tinha 3 telas já, ele já começava a colocar algumas coisas. Então eu estou muito curioso de ver isso. Mas falando do marketing, quer dizer assim, o marketing é uma coisa, gente, que a gente não consegue. O que eu falar hoje para vocês, amanhã vocês podem ter que vocês embolem isso no papel, joga no lixo e seja tudo diferente. Porque quando eu comecei a vender imóvel, tem gente que não vai nem saber o que é isso, não, mas eu vendi imóvel, era no classificado do jornal. As pessoas, a gente tinha que abrir o jornal, tinha anúncio no jornal, na parte de classificados. Depois elaborou, a gente pagava mais caro para ir para o primeiro caderno. A gente comprava página em vez de comprar pequena coisinha. Depois, a Canópolis foi eleita a empresa que mais sujava a cidade de Belo Horizonte. Eu distribuía 400 mil panfletos por mês na região aqui, assim, que naquela época não tinha carro com ar-condicionado, então os vidros ficavam tudo abertos, né? A gente conseguia chegar com o panfleto, era assim, um negócio absurdo o tanto de gente que chegava com o panfleto no estande da gente. Então foi uma outra coisa. De repente entrou o marketing digital agora, que eu vejo assim, cada dia uma coisa diferente, e assim, e até hoje eu não conheço ninguém que conhece tudo, assim, todo dia esse algoritmo muda, a hora que você aprende a mexer com ele já mudou, aí daqui a pouco surge um outro, sai do Instagram, vira o TikTok o vendedor do momento, aí você tem que se programar para essa plataforma, aí o negócio vai. Então o marketing é uma coisa que a gente está assim, todo dia a gente está correndo atrás dele, a gente nunca consegue estar do lado, a gente está sempre atrás e tentando chegar. E como é que você atinge essa pessoa do alta renda no marketing? Ele vê o Instagram? Deve ter o Instagram dele lá. Meu patrão, por exemplo, ele tem um Instagram que ninguém segue ele, e ele segue uma opção de gente, a conta fechada e o nome é falso. Então, quer dizer assim, ele é um alto padrão, altíssimo padrão, né? Ele não quer se expor. Tem gente que quer se expor demais. Então é muito da pessoa. Mas você não fala com ele por ali. Você hoje precisa, para você hoje fazer um marketing, você precisa hoje de 3 pilares que eu acho. O primeiro pilar é um branding da empresa, da marca.
ela tem que ser muito bem trabalhada o tempo inteiro. Então você precisa vender a empresa. E a empresa você vai vender a credibilidade, a inovação, a tecnologia que ela tem, de construção, de tudo isso. Então, isso você tem que estar o tempo inteiro, uma coisa que às vezes, muitas vezes, por muitos anos e décadas, uma incorporadora não fazia, era o branding. Quem fazia isso muito bem, sempre fez muito bem, foi a Cyrela. Ela sempre fez, desde que ela abriu o capital, ela faz muito bem essa parte. A visão deles lá, disso foi muito assertiva. Hoje eu acho que quem não trabalhar o branding, quem não fizer isso de uma forma assim bem feita, e ter uma área especializada para falar da empresa, ela já vai estar começando para trás. Depois você vai ter que ter um outro marketing para falar com o seu consumidor primário. Quem é o seu consumidor primário? É o corretor. Eu fiz recentemente aqui agora uma convenção que eu consegui levar 600 corretores na convenção. Ou seja, todos os corretores, quase todos os corretores de Belo Horizonte, eu de todos os imobiliários de Belo Horizonte foram. Que era uma coisa que eu não via há muitos anos também. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente sente que os corretores hoje, vocês estão vendo aí, tanto que tem de corretor virando blogueiro, né? Corretor hoje que é a referência, é ele, né? Não é nem mais a imobiliária. Essa é uma característica que eu acho que, assim, que ela tem uma durabilidade. Eu sou muito amigo do Guilherme Nogueira, não sei se vocês seguem ele aí, ou já viram ele, o trabalho dele. Talvez seja uma das pessoas que mais apresenta bem um imóvel, mais comunicativo é ele. Eu conheci ele desde criança, conheço a mãe dele e tudo. E eu vejo, por exemplo, assim, o que acontece com ele? Ele não está conseguindo mais atender as pessoas da demanda dele. E aí ele quer passar isso para os corretores da imobiliária dele. As pessoas não querem os corretores da imobiliária dele. As pessoas querem ele. Então você começa a limitar o que você faz. E assim também é a Paloma Albuquerque de São Paulo. São diversas pessoas que você vê que elas começam a fazer um trabalho e de repente elas se perdem. Porque o negócio se o negócio crescer demais, eles não conseguem atender essas pessoas. Mas, respondendo a sua pergunta do marketing, eu acho que ainda tem a terceira coisa que eu acho que é o marketing do produto para o cliente. E aí eu acho que dentro disso a gente tem diversas formas. Por exemplo, eu gosto de atuar, eu acho que o marketing ele tem que ser um marketing complementar. Então eu tenho que estar no digital? Tenho. Eu tenho que estar no Google, eu tenho que estar no Meta, eu tenho que estar em todas as plataformas, eu tenho que ter ali alguma coisa, porque de alguma forma, como eu estou patrocinando aquilo, estou pagando, alguém está vendo. Né? Mas para o alto padrão, o que funciona são pequenos eventos ou que eu chamo uma pessoa que é um blogueiro, por exemplo, assim, que tem alguma ligação com o meu produto e que vai ser uma pessoa que vai me trazer clientes para eu fazer um evento, um microevento. Então eu faço de noite em algum restaurante ou em alguma coisa, eu faço um evento onde eu faço uma degustação de vinhos e aproveito para poder mostrar o meu produto e vender. Então é um marketing que está se ficando mais caro, mais seletivo, mas é uma das formas de você atuar. Mas você também tem que estar numa revista da Amages, por exemplo, que tem que ter um anúncio seu numa revista de juízes e promotores. Eu acho que você tem que estar ali também. Você tem que estar num jornal da Associação Comercial de Minas Gerais para atender todos os comerciantes ali, os empresários do comércio. Eu acho que você tem que estar. Então você tem que fazer isso. Quer dizer, o que eu fiz agora nesse lançamento agora? Eu procurei o RH do Banco Central, da Assembleia Legislativa, do Mater Dei, do Banco Inter, da CEMIG, da Gasmig, que é onde estavam em torno da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, da Procuradoria do Estado.
procurei essas pessoas para tentar fazer pequenos eventos dentro das empresas para poder captar essas pessoas. E deu certo. De alguma forma deu certo isso. Mas se você não tem, às vezes, um produto no meio de tudo isso, às vezes você não consegue ser tão assertivo. Algo mais de experiência para esse cliente, né? Eu acho que, no geral, a partir, principalmente pós-período pandêmico, a nossa forma de consumo já mudou muito. A gente parte muito mais com a experiência. Eu acho que, do alto padrão, eu posso levar isso, então, muito mais ao pé da letra. A experiência é mais imersiva para além do produto, mas de tudo que permeia o universo desse comprador. Sei lá, o exemplo da degustação de vinho. Não é o do produto, mas é o universo de uma pessoa que vai dar nosso padrão. Exatamente. Eu posso patrocinar um torneio de tênis, eu posso patrocinar um torneio de golfe. Então, tem diversas coisas. Eu vou patrocinar uma corrida agora, no Belvedere, dia 23 de junho. Porque assim, a gente sabe que é um esporte que vai ter todo mundo de gente lá assim, mas nesse ponto eu estou fazendo mais branding do que produto. Meus produtos vão estar lá? Vão. Meus corretores vão estar lá? Vão. Mas o que eu quero vender ali é a marca. Olha, é difícil a gente fazer essa métrica assim. O digital a gente consegue fazer a métrica sempre. Agora, é difícil a gente saber, porque eu acho que o que vale, na verdade, é ele ser impactado em todos os sentidos. A experiência, ela torna a empresa com uma visibilidade de credibilidade, ou de alguma coisa refinada, de alguma coisa assim, porque, vamos dizer assim, que você estivesse frequentando isso, mas você não estivesse interessado em comprar um imóvel nesse evento. Mas você sempre tem um amigo que vai te perguntar se você não conhece alguém ou não faz alguma coisa. Então a nossa experiência ela é muito mais por isso.